Oi, pessoal, tudo bom? Mãe aqui do Mãe Academy, conduto das vendas. Rê, que é uma grande parceira do Maninha. Um carinho muito grande de receber aqui no nosso primeiro podcast, finalmente. Obrigada. Eu estou muito feliz. A Rê, ela tem 3 empresas, o FBV Vendas, o Matriculadores e agora o Chá das Vendas, que é um carinho muito grande a gente receber aqui na nossa cidade de Petrolina, né? Rê, eu queria que você contasse um pouco desses 25 anos aí de história nas vendas e com muito carinho recebendo agora esse mundaréu de mulher entrando pro Chá das Vendas, que é uma confraria, vou deixar ela explicar melhor, tá? Feminina. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor para mim, pra gente. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Mãe Academy, pelo convite, né? Você, mãinha de todas, que abriga todas as mamães, né? Que querem empreender. Eu acho esse trabalho lindo. Então, parabéns. Parabéns por mais um avanço, né? Podcast aí é mais uma ferramenta de conhecimento, de instrução, né? Para as pessoas terem, inclusive, mais flexibilidade, Sim. né? Porque o podcast você pode escutar. Eu mesmo, por exemplo, se eu vou fazer algum exercício, eu coloco o fone. Então, é diferente, né? Então, parabéns pelo avanço. E vamos lá, né? 25 anos de vendas. Eu sou muito grata porque eu faço o que eu gosto. Foi uma luta muito grande para eu conseguir ser respeitada como vendedora, Sim. né? Porque vamos dizer que não é uma profissão convencional, a gente não tem uma faculdade de vendas Perfeito. ainda. Estamos nos planos. Ela já com mais a gente sonha, detalhezinho. né? A gente sonha. Porque eu realmente acho que deveria ter, né? A venda está presente em absolutamente todas as matérias, todos os negócios. Concordo. Então, assim, mas existe um preconceito muito grande, né? Desde aquela época da Revolução Industrial, que começou a ter uma inversão, né? Antigamente era o manufaturado. Vendedor é ladrão. Exato. E antes, e o que aconteceu, né? É porque no início, né, era manufaturado, ou seja, as pessoas faziam com a mão, demorava muito tempo para as coisas ficarem prontas. Então, o controle quem tinha, quem dominava, era a empresa, e o cliente ele tinha que ficar aguardando a boa vontade de ser atendido para ter aquele produto. Faz todo Funcionava assim. Depois da Revolução Industrial, a coisa mudou, né? Começou a ter muito mais produto, muito mais e rápido, cadê os clientes para poder dar conta desses produtos? Então, começaram a aparecer os vendedores que eram pessoas que tinham um dom da fala. Eles não tinham a ciência da venda. Eles tinham o dom da fala. A oratória ali. A oratória. E aí, quando você tem um dom, mas você não tem embasamento científico, normalmente você faz caca, né? Então, a gente começou assim, né? Vamos aquele jeitinho brasileiro, a gente desenrola. Perfeito. Eu vou falar o dito pelo não dito, eu vou deixar entender. Eu não menti, eu omiti. E, infelizmente, isso dominou o mercado durante muito tempo. E acredito que o avanço tecnológico, a gente hoje está aqui no podcast, os stories, o Google e todas as plataformas, e agora com a IA, a informação, ela exige que o bom vendedor, ele não seja aquele falastrão, e sim que ele realmente entenda sobre venda, que ele tenha técnica de venda. Você acha que o nosso mercado brasileiro, ele tem uma qualidade técnica mesmo para vendas boa? Não. Porque eu sei que você conhece outros países e eu queria saber um pouco dessa realidade. Bom, vamos lá. Também eu disse que não, mas sim. Por quê? Eu acho que a gente não tem a cultura do estudo para a venda. Certo. Eu acho que a gente tem preconceito ainda. Quando você consegue um emprego de vendedor, normalmente a sua família não faz uma festa. Isso. O pessoal olha para você com aquele olhar de piedade, né? Vamos lá, tá no início, assim mesmo, daqui a pouco você consegue alguma coisa melhor. Não é? Pelo menos tem a comissão. Então, pois é, pelo menos tem a comissão. Então, é sempre um aconchego, né? Um acolhimento, como se a pessoa realmente, quando consegue um emprego de vendedor, não é lá essas coisas. E eu acho que isso acaba repercutindo nessa falta de cultura de estudo para venda. Porque se é uma coisa que eu não admiro, eu não me dedico. Concordo. Já nos outros países, principalmente como os Estados Unidos, né, que é comércio nas veias, eles já têm um outro entendimento sobre isso. A cultura já é mais, do país é uma cultura aceita, né? empreendedora. Então lá eles não têm mais essa bobagem, né, que a gente tem aí de status, de ego, de ficar com o ego ferido porque você é vendedor. Entendo. No Brasil está mudando? Claro que está. Como eu disse, quando a gente é .com,
né? Certo. E principalmente também quem domina outros idiomas, não fica só nas páginas brasileiras.com.br. Pode ler outro tipo de revista e entender que existe sim uma outra cultura. Amadurecer, né, esse conteúdo, Amadurecer. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele tá caminhando para um momento muito positivo. Todo mundo já entendeu que precisa de marketing, todo mundo já entendeu que precisa vender. E eu acho que a gente está partindo exatamente para acabar com esse estereótipo ruim de que vendedor é malandro, para entender que vendedor é aquele que aplica um processo inteligente de venda. Ótimo. E aí eu trouxe 3 perguntinhas para ela, porque daqui a pouco ela já vai entrar pro chá das vendas. Está só esperando a mulherada chegar. Sim. Várias manhãs. E a primeira pergunta é a seguinte. Muitas empreendedoras, quando elas chegam até o Manhinha, que a gente vai ter essa primeira conversa com elas têm essa vergonha que você falou de vender, né? E elas travam. Sim. E a pergunta é, por que elas travam tanto? A gente entende que na faculdade elas não vão aprender. Se ela é médica, se ela é dentista, se ela é advogada, publicitária, elas não aprendem a vender. Mas quando elas entendem que elas precisam vender, mesmo assim, elas travam. Algumas razões. Uma delas eu já falei, preconceito. Tá. Né? Ai, vender para quem é desenrolado. Vender para quem tem o dom da fala. Vender para quem é despachado. Então existe uma série de crenças mentirosas, e aí, assim, por favor, me escutem. É mentirosa, porque eu já vi muita gente calada vender pra caramba. E já vi muita gente desenrolada se enrolando na venda, exatamente porque é desenrolado demais. Porque fala muito. E fala muito, e aí perde o cliente. Inclusive, isso acontece demais com as pessoas que são comunicativas, mas não se tornaram comunicadoras, que é completamente diferente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Você falou muito sobre isso no último Chá das Vendas. Sim, porque, de fato, é diferente. As pessoas acham que você fala bem, vai lá, você vai passar todo mundo no bico. E você está falando sobre uma profissão, né? Então, não é legal. Eu não gosto desse tipo de comentário, porque, de fato, tende a você achar que é uma malandragem, é uma coisa que não merece ciência nem estudo. Sim. E eu posso garantir que, talvez, para você vender 1 ou 2 produtos e você ali pagar 1 ou 2 boletos, você consiga desse jeito. Mas para você acumular riqueza e você conseguir fazer o que todo mundo sonha, que é o dinheiro trabalhar para você, aí você tem que ter talento e tem que ter estudo. Então, assim, eu acho que 1, meu preconceito, e 2, a falta da consciência de que vender precisa estudar. Para arquitetura você estuda, para direito você estuda, para medicina você estuda, mas para vender você só precisa ser desenrolado. Então, eu acho que trava porque falta conhecimento. Por exemplo, o pessoal que gosta de assistir novela. Imagina que a novela, ela é uma teleaula. E você tá lá, se dedicando, você se organiza para poder assistir a novelinha. Podia ser uma se aula. For jantar no horário da novela, não pode. Não pode, tem que ser o antes ou depois da novela. Isso não acontece com faculdade EAD. Isso não acontece com treinamento, com uma live. Isso acontece com a novela. E o que acontece? Você, no outro dia, você sabe falar tudo sobre a novela. Você fala tão bem sobre a novela, com tanta paixão, que a pessoa que não assiste a novela começa a assistir por sua causa. Perfeito. Então, veja bem, você consegue vender a novela simplesmente porque você tem pleno conhecimento, porque você se dedica àquilo. Então, na busca mesmo, por que, Duda, você acha que as pessoas travam na hora de vender? Porque elas não estudam, porque elas não têm essa paixão pelo estudo. O dia que tiver, vai desenrolar. Segunda pergunta, tá? Eu queria saber, na hora da venda, tô lá conversando, dando todos os argumentos possíveis, como é que eu faço para aquilo ali não se tornar algo falso ou muito pejorativo, sabe? Apelativo. Apelativo, sabe? Como se eu tivesse enchendo a pessoa demais. Entendi. Como se tornar algo suave, natural para vender. Legal. Primeiro você tem que ter segurança, né? Entender muito o seu público-alvo, porque se chega uma pessoa, né? Eu sou treinadora de vendas e o que eu vendo é meus treinamentos. Tá. Se chega uma pessoa que eu percebo que ela já está em outro ponto, por exemplo, ela não precisa mais do curso que eu forneço, porque ela de fato, conversando com ela, tem completo entendimento e eu percebi que o que ela precisa de repente é de tecnologia no negócio dela. Pronto. Só que eu, se não tenho tecnologia, para não perder a venda,
eu começo a convencer ela que ela ainda não está pronta só para ela me comprar o curso. Entendo. Então, isso não é convencer, porque convencer, a base matriz dessa palavra, é vencer com o outro. Certo. Então, para você convencer, todo mundo tem que vencer. Quando você tem esse tipo de abordagem, né, que é numa questão maliciosa, você não está trabalhando nem convencimento e nem persuasão, você está trabalhando manipulação. Certo. E manipulação é crime. E qual a diferença de manipulação para persuasão? A persuasão você trabalha com ciência. Como assim? A ciência da oratória, de eu me fazer claro, de eu trabalhar muito bem os elementos que me dão certeza de que se você entender a importância do meu produto, você vai se beneficiar. Ótimo. E eu também, todo mundo ganha. E aí a gente traz uma ideia, então, nessa questão da manipulação, que pode ser isso que as pessoas travam. Elas estão achando que elas estão manipulando, e aí tem aquela coisa suja, que a gente volta ao que a gente Normalmente isso acontece porque a pessoa não consome o produto. Certo. Ela só vende o que disseram para ela vender, ela faz um script de apostila. E aí tem muitas mentorias assim, que aí é onde tem o perigo da coisa. Porque daí agora, gente, isso até funcionar, mas vamos pensar. Agora a gente tem a IA. Se for para script, a IA vai ganhar da gente mais muito. Então assim, a gente não pode mais ter script. Isso foi uma coisa que funcionou durante o tempo, sim. Eu tive chip de script? Sim, eu tive. Funcionou. Hoje não funciona mais. Perfeito. Porque o consumidor mudou. Porque antes ele não tinha informação, agora ele tem. Agora, o teu cliente, quando ele liga para você, ele sabe mais o que tem no seu site do que você que trabalha lá, que nunca entrou no site. Nunca entrou. E que nem construiu, que às vezes foi uma inteligência artificial. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a base, assim, de tudo, do que a gente está conversando, de todas essas perguntas, a gente vai falar de muita coisa, mas a gente vai sempre cair no conhecimento. Tipo assim, estuda, se dedica. Eu vendo curso de inglês. Você estuda inglês? Não. Então você vai falar com uma outra energia. As pessoas falam, Duda, por que você vendia tanto curso de inglês? Eu fui campeã de vendas, né, dentro da empresa que eu trabalhava, eu vendia muito curso de inglês. Mas é porque eu comprava o curso de inglês. Eu comecei lá para fazer inglês. E quando eu comecei a falar, eu disse, cara, não precisa me dizer que esse método é bom. Eu sei. Eu sou aluna, eu já entendi. Deixa que eu sei como falar. Eu vou falar como aluna. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu acho que é isso, né? Você convence muito mais pelas tuas ações, pela energia que você emana, do que pelo script que você tem. E a gente vai para a terceira pergunta, a última, que é sobre gatilhos, né? A gente ouve demais esses grandes marqueteiros, né? Vamos falar assim, que está na moda agora, principalmente de tráfego pago, falarem muito sobre gatilhos. Gatilhos mentais. Os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles realmente funcionam? Ou eles são balela? Funciona, eles são temperos. Se teu arroz for ruim, não vai ter tempero que dá jeito. Ótimo. Entendeu? Então, assim, a base tem que ser boa. O gatilho mental, ele acelera o processo de venda. Porque eu trabalho com você os medinhos, né? Então, assim, eu já gostei, Duda, eu tô dizendo que eu já curti, eu vou me matricular, eu vou comprar, mas deixa eu virar meu cartão. Isso. Só que aí o que acontece? A gente que trabalha com venda, a gente sabe que ela está sendo honesta no que ela está falando, realmente gostou. Mas daqui que vira o cartão, pode ser que a coisa vai invada a vida dela e eu perca para os chineses. Então, eu preciso criar alguma estratégia para que eu possa acelerar esse processo de venda, para que eu não corra o risco de perder. Porque vender é emoção, né? Então ela está ali emocionada, a gente está conectada. Uma vez que ela sai e que eu perco essa conexão, tudo pode acontecer e essa emoção esfria. Perfeito. Então os gatilhos mentais são usados, que são bem utilizados. Primeiro, você tem que saber quando utilizar. Por exemplo, o gatilho mental da curiosidade, ele normalmente não é feito para fechar venda. Ele é feito no topo. É para trazer. É para atração. Certo. Outro gatilho também de antecipação, também é na atração. Ótimo. Um gatilho para fechamento, normalmente, é um gatilho de escassez. Certo. É um gatilho, né, de tempo, de urgência. Alguns exemplos que eu acho que o pessoal vai saber. Se vocês vão comprar um curso online, tem um reloginho rodando do tempo que você tem para comprar e fechar o carrinho. Para despertar sua ansiedade mesmo, é para você ficar ansioso e dizer, ai meu Deus, eu vou perder. Tem pessoas que são muito sensíveis a isso, tem outras que não. Mas aí a gente utiliza outros gatilhos, porque se ela não é sensível a isso, ela é sensível a outra coisa.
Então, de novo, isso não seria manipulação? Não, ao contrário, isso é persuasão, isso é ciência. A gente estuda o comportamento humano, eu entendo como você reage, né? Tipo, se a gente está aqui conversando, mas passa um perfume aqui, é inevitável que a gente não pare aqui, pode estar ao vivo. A gente vai fazer assim, ó. Nossa, que cheiro! A gente vai comentar. Por quê? Porque foi mais forte que eu, você atingiu um sentido. Então isso é ciência. Agora, utilizar isso como forma de hipnose. Eu sou gatilheiro. Sim. Tudo que eu conversar com você, eu vou te gatilhar e você vai ficar na minha. Isso, além de não ser ético, não ser legal, né? Eu acho assim, vou fazer a Cíntia Chagas, né? Eu acho eu acho que não é sofisticado vender assim, bom, né? Então, eu acho que você pode ser mais sofisticado através dos conhecimentos e saber utilizar os gatilhos certos, mas entendendo que o gatilho não é tudo. O gatilho, ele acelera o processo. Então, se eu tiver um carro... você falou mesmo, é o tempero da coisa. É o tempero da coisa. Se você utilizar só o tempero e a base for ruim, vai ficar ruim temperado. Ótimo. É mais ou menos isso. Queria lhe agradecer. Foi maravilhoso. Gostei demais. Já acabou. É só o iniciozinho, teremos outros. Várias temporadas. Várias temporadas. Mês que vem temos mais um podcast. Cada das Vendas volta a Petrolina. Sim. E nós vamos divulgar melhor os próximos que a gente vai fazer ao vivo. Perfeito, gostei. Muito obrigada. Obrigada, Rê. Muito sucesso. Tchau, amanhã. Tchau. Ai, a gente vai ficar triste.